A paz do Senhor, irmão, aqui é a pastora Márcia Cunha, da Assembleia de Deus Jesus o Bálsamo em Gileade. Esse aqui é o meu filho Júnior quando ele tinha 3 aninhos, né? A palavra de Deus no Salmo 37, versículo 1, está escrito assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Isso, a palavra é bem clara, que Deus está falando para continuarmos a fazer o bem, independente se o ímpio está prosperando. O que é o ímpio, irmão? Ímpio é aquele que não pratica a justiça do Senhor. Todo aquele que pratica aquilo que é abominável ao Senhor, o Senhor considera como ímpio. E aqui Deus está mandando um mandamento, que nós venhamos a praticar o bem e confiar no Senhor, mesmo que o ímpio esteja prosperando e nós não estejamos prosperando. O que isso tem a ver com o meu filho? Talvez você me pergunte, o meu filho hoje, eu sou ruim com o tempo, eles reclamam isso, mas ele nasceu em 1991, e essa foto foi tirada em 1994, aqui ele está com 3 aninhos, meu filho hoje é casado. Eu postei um vídeo dele e com a minha nora, segurando o meu neto Apolo, é o testemunho do meu neto Apolo, o vídeo. E aqui está ele com 3 anos de idade. Quando ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, ele sentado, vendo desenho no chão e eu sentada no sofá, eu passando a mão na cabeça dele, alisando o cabelo dele, eu senti um ovo. A minha mão, ela subia, né? E eu comecei a estranhar, porque eu sempre passei a mão na cabeça dele, eu nunca tinha sentido aquilo, eu senti que estava bem alto. E eu levei a médica, e quando eu levei a médica, ela fez uns exames e bateu uma chapa, e quando bateu a chapa, constatou um caroço numa área bem delicada do cérebro dele. Naquela época, né, 1994, era exatamente, acho que como é os dias de hoje, era muito difícil bater uma tomografia. Ela me acalmou, ela disse que por ele ser criança, o governo liberaria, não era para qualquer um, não era qualquer um que fazia a tomografia. Liberaria rápido para que soubesse onde realmente estava esse caroço, numa parte delicada, porque ele ia fazer. Ela disse que ele precisava fazer uma cirurgia e que a resposta da cirurgia era a seguinte: se ele não morresse na mesa da cirurgia, ele provavelmente viveria como um vegetal. A possibilidade dele ficar normal era mínima e que eu já ficasse preparada, né, para aquilo. E ali eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu não era crente, mas nessa hora, irmão, a gente procura botar o joelho no chão, procura igreja, procura pastor, procura todo mundo, né? E eu orava, eu passava a noite toda orando e tocava meu filho no berço e balançava ele no berço para ver se ele ainda estava vivo, porque é uma maldição hereditária, irmãos. A maior parte dos parentes, por parte de pai, morreram com aneurisma, e minha mãe veio a ter também um aneurisma, né? Então, eu comecei, e tinha morrido já um tio há pouco tempo, e eu comecei a ficar desesperada. Eu comecei a ficar, meu Deus, não, 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 e orava, clamava, implorava, chorava. E no dia do exame, né, eles doparam ele, porque era pequeno, não ficavam, botaram na máquina, fizeram o exame, e depois eu fui chamada. Quando eu fui chamada pela médica, ela estava com os 2 exames na mão.
Mas até hoje eu não sei explicar exatamente o que ela falou, porque eu acho que nem ela sabe o que ela estava falando. Ela olhava para um exame, no exame constatava o caroço. E no outro exame, depois da oração, não aparecia o caroço. E ela tentava me dizer para que eu não ficasse preocupada. Ela falou, deve ter sido um erro, tudo não deve. Né? Tipo assim, eu não tenho certeza, eu não sei o que aconteceu. Resumindo o que ela falava, porque talvez ela não estava entendendo nada, ela simplesmente, resumindo tudo, ela dizia, eu não entendo. Em um, o tumor está lá, no outro, o tumor não está. E ela guardou os exames, não me deu os exames. Guardou os exames, eu creio, né? Naquela época eu era muito nova, 21 anos, não entendia que eu podia pedir esses exames, mas eu creio que ela pediu para que ela guardou os exames para caso desse algum problema ela mostrar que num exame lá estava o tal tumor e no outro exame não tinha mais nada dentro da cabeça dele. E isso aí é um dos muitos e muitos testemunhos que o meu filho tem. O testemunho que as pessoas mais conhecem é que Deus libertou ele do vício da droga, libertou do tráfico, libertou da prostituição. Tinha policiais querendo matá-lo, porque, resumindo, meu filho era um vacilão. O próprio dono da favela queria matá-lo, porque era um vacilão, vivia em briga, vivia em encrenca, dava muita dor de cabeça. E hoje é um pastor casado para a glória de Deus. Deus ainda está trabalhando? Ainda está trabalhando com certeza, irmãos. No dia que meu filho estiver perfeito, porque ele não é perfeito, eu vivo, quando ele faz algo errado, eu chamo a atenção, eu falo, e assim como Deus também usa outras pessoas para me chamar a atenção, eu escuto, porque no dia que estivermos perfeitos, vamos para o céu. Mas aí eu já estou falando de muitas vitórias que o Senhor me concedeu. Também uma coisa que eu queria falar, não sei se vocês repararam, eu sou morena, tenho uma outra foto dele com um aninho no meu colo. Eu tava olhando isso, eu com um brequezinho, né, Sandra de Sá, morena, e ele ali ainda tava com uns fiapinhos de cabelo, não constatava. Eu sonhei com meu filho. Um dia tava a Elza, né, e uma amiga nossa, que eu considero como irmã, e a Ana Paula, e uma outra menina conversando, e eu tentando estudar na casa da minha mãe, nessa época eu estava lá. E uma falava assim, eu quero ter um filho, tipo assim, a conversa de doido, né? Adolescente, sou bem mais velha do que elas. Eu quero ter um filho azul com cabelo amarelo, eu quero ter um filho verde, assim e tal. E uma virou pra mim, eu estava namorando na época, o pai deles, e uma virou pra mim e falou assim, e você? Como quer ter, Márcio, o teu filho? Até aí eu nunca tinha parado para pensar num filho. E quando eu olhei para elas, eu olhei até com espanto. E eu pensei, minha boca se abriu. Hoje eu entendo que o próprio Deus coloca na nossa boca, porque nunca que eu ia imaginar isso, né? E eu falei, eu quero ter um filho bem branquinho, lourinho, com cabelo igual da Xuxa. Passado uma semana, mais ou menos, eu tive um sonho, eu estava ali no Parque Ari Barroso da Penha, eu sonhei que estava num parque e ele vinha correndo com short só, azulzinho ou verde, eu sou meio daltônica, correndo na minha direção com o cabelinho assim, exatamente como está aqui na foto, irmão. Aí eu descobri depois que estava grávida, vim casar, né, porque estava em processo de fornicação, casar não, amigar, né, que no mundo a gente amiga. Depois que a gente vem para Cristo, que a gente começa a perceber como é que tem que fazer as coisas certas. Tem que ir no cartório, tem que pedir a Deus para abençoar, tem que consagrar o nosso casamento ao Senhor. Mas fomos morar junto e tal. E um dia, depois de 2 anos mais ou menos, eu estava dentro do Parque Ari Barroso e ele veio correndo com tal shortinho do sonho na minha direção, do jeito que eu tinha sonhado. E eu entendi que Deus tinha me mostrado em visão o meu filho. Foi uma batalha para ele nascer. Ele nasceu de quase 10 meses. Quando eu fiquei grávida dele naquela época, como eu falei, era muito difícil fazer um exame. E a doutora, eu fazendo pré-natal direitinho. E quando estava perto dos 9 meses, eu comecei a sentir muita contrações fortíssimas. Eu não conseguia nem andar. E depois a contração passou, a médica insistindo que tinha que esperar estourar a bolsa, aquela coisa toda, e eu não tinha dinheiro, tinha que andar um pedação sofrendo com dor, não conseguia subir em ônibus.
E um dia a dor parou, aí eu sentia só uma cólicazinha na perna, mas aquela dor forte parou. E eu fui na médica, a médica me examinou e ela falou: você está com 8 meses. Eu olhei para a cara dela e falei: doutora, se a senhora disser que eu estou com 10 meses, eu acredito. Mas se a senhora, mas com 8 meses eu não estou, não. Mas ela insistia, 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 eu sentindo aquela dorzinha. Mas para a glória de Deus, um dia eu acordei e minha bolsa tinha estourado. Só que junto com a bolsa vinha muito sangue mesmo, muito sangue. E a minha ex-cunhada, Rosane, seu esposo, me levaram ali para a Praça 15 e eu glorifico a Deus pelo médico que estava naquela madrugada, 3 horas, é hora de oração, irmão. Mas meu filho nasceu exatamente às 3 horas da manhã. Eu lembro que falou, é 2h57. Ele nasceu 2h57. Que falou 2h57, botaram na ficha 3 horas. Eu entrei lá, eu glorifico a Deus que tinha um médico que o Senhor já tinha preparado. Porque assim que eu entrei, que ele me examinou, ele falou suavemente comigo, que era para eu vestir um roupão, que ele ia chamar uma enfermeira, que ela ia me preparar e que para tirar o neném da minha barriga. Na hora eu surtei. Que isso, doutor? Eu fui ali só para ele me ver, não para tirar neném. Eu esperava voltar para casa e comecei a surtar, mas fiquei ali calma, né? Graças a Deus era muito parada e isso me ajudou bastante. Fiquei calma e eu lembro que ele passou, as meninas lá me preparando calmamente, falando em carnaval, falando sei lá em que, bababam. Ele passou com a mão, eu vi quando ele passou pelo corredor com as mãos para cima com a luva e começou a gritar do corredor. E ele começou a gritar: cadê a paciente? Cadê? Depois a paciente morre, a culpa é minha, não sabe. Aí começou a xingar um monte de palavrões, né? Que não convém repetir, porque a Bíblia é muito clara. Não devemos falar palavras torpes, qualquer palavra que denigre, né? Qualquer palavra suja. Mas eu glorifico a Deus pela vida desse médico. Ele realmente estava muito nervoso. E ao perceber ele gritando, eu percebi que o negócio era sério. Meu filho nasceu às 2h57. De manhã, quando me entregaram aquela coisinha branca que dava para ver as veias, né? Eu fiquei desesperada, muito agoniada. Quando o pai dele chegou, eu chamei o pai dele e falei assim: Oni, eu acho que trocaram o nosso filho, ele é muito branco. E isso eu já tinha corrido pelos corredores procurando uma mãe loura que tivesse com um filho moreno para destrocar, né? E quando a minha ex-sogra ouviu eu falando isso, ela falou que não era certo, que no caso o pai deles era louro também, que ela ia me dar uma foto mostrando, ele também nasceu louro, e que eles são descendentes de portugueses e espanhol, o que acalmou meu coração. Agora pensa, Deus pega uma morena, né, com cabelo assim, brequezinho, que eu usava um breque, e dá um filho louro de cabelo liso. Esse Deus é lindo, lindo, lindo. Não que se viesse pretinho, eu ia glorificar do mesmo jeito. Mas é que Deus gosta de fazer essa bagunça. Deus gosta de enlouquecer o homem para mostrar que ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele gosta de falar para o homem todos os dias: ei, você é homem, eu sou Deus. Você pode pouco, eu posso tudo. E você pode nada se eu não quiser que você possa nada. Então, se Deus nos falar que não, a gente não consegue nem levantar da cama pela manhã. E depois, eu lembro que ainda na maternidade, o pediatra veio para dar alta para ele, deu alta, e tinha umas 12 camas, eu estava lá no final, minha cama era no final do quarto. Eu vi quando o pediatra, depois de percorrer todo o quarto, chegar na porta, ele parou. Hoje eu entendo que foi a mão de Deus. E voltou e me perguntou: você sabe por que teu filho nasceu com quase 10 meses? Nasceu assim roxinho? Aí eu falei: não. Aí ele: ninguém te falou? Eu falei: não. Ele falou, aí meu filho nasceu com muita marquinha roxa no bumbum, nas pernas. Ele falou assim: você tem o útero invertido, você não tem passagem. Seu filho fez esforço para nascer. Não encontrando passagem, ele voltou e começou a morrer lentamente. Mais um pouquinho e teu filho teria nascido morto. Por um milagre, eu lembro até disso hoje, por um milagre, uma sorte muito grande, o seu corpo reagiu e você chegou a tempo de hospital do seu filho nascer vivo. Então por aí você vê uma série de milagres
que começa no ventre de uma mãe. Por isso eu falo, não aborte. Não aborte, porque toda vez que o diabo começa a falar no nosso ouvido que o filho que está no nosso ventre não tem valor, não tem, é porque tem um propósito. Eu nunca quis abortar, tá? Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito feliz. Eu passava a vida toda passando a mão na minha barriga, sentindo ele mexer. Eu fiquei encantada. Como pode uma vida nascer dentro da barriga de outra pessoa? Eu fiquei admirada com Deus. Como é que Deus podia, a partir de um óvulo e um espermatozoide, criar um ser vivo dentro de mim? E depois, quando eu peguei ele no colo, eu falei, Deus é maravilhoso. E eu sou grata, minha filha Stephanie, tem hoje a minha filha Stephanie, também outro milagre, toma. Irmão, dava para eu fazer. Quando eu estou gravando um vídeo de testemunho de milagre, é porque enquanto eu estou orando, Deus tem trazido à minha memória tudo aquilo que Ele tem feito. No Salmo de 116 fala, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se nós pararmos de murmurar, se nós pararmos de nos fazer de coitadinho e nos levantarmos como valente, Deus vai mostrar que já estava comigo, conosco, né? Não só comigo, conosco, desde o início. Porque no início a minha vida não foi fácil, nada para mim foi fácil, nada para mim é fácil. Mas com o Senhor no controle eu tenho tido uma vitória atrás da outra. E eu dou glória a Deus na vida, eu dou glória a Deus na morte, eu glorifico a Deus por Ele ser quem é. Então que você possa ficar com esse testemunho, lembrando que o nosso Deus não é Deus de queridinho, não escolhe por tamanho, por cor, por dinheiro. O nosso Deus escolhe por uma simples coisa. Ele escolhe da seguinte maneira, todos. A palavra de Deus fala que Ele escolhe todos. Lá em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo, ou seja, todo mundo, de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse, para que nós fôssemos salvos por ele e viéssemos a ter a vida eterna. Amém?